Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Cláudio. O professor Cláudio é filósofo e trabalha no ensino médio, com adolescentes e com adultos. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Salatiel. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui participando do seu programa. É uma oportunidade boa para a gente discutir questões relacionadas à educação e às influências da educação, no contexto da nossa sociedade. Trabalho como professor de educação básica nos anos finais, no ensino médio, já há bastantes anos, e tenho uma satisfação em exercer essa atividade, com a disciplina de filosofia, que é uma disciplina que exige bastante do professor no sentido de despertar o interesse, mas que é bastante proveitosa também para o aluno no sentido de aprender a refletir sobre si e sobre o mundo em que vive. Professor, qual é a importância da filosofia na formação do ser humano? Salatiel, Aristóteles dizia que tudo na vida do ser humano tem como finalidade última a felicidade. Tudo que nós fazemos é com o objetivo de nos tornar felizes. E a filosofia, desde o seu surgimento na Grécia Antiga, basta a gente relembrar lá os primórdios da filosofia, com Tales de Mileto, com a tentativa de buscar explicações racionais para as questões naturais ligadas à produção, à agricultura, tinha como objetivo trazer uma satisfação, uma facilidade na vida. Então a filosofia, após todo o processo de sistematização construído aí por mais de 2 milênios, ela vem ajudar o ser humano a ser mais feliz consigo mesmo. Não uma felicidade no sentido demagógico, mas uma felicidade que ajuda o ser humano a compreender quem ele é, a compreender as relações que ele pode estabelecer com o seu semelhante, com a sua família, com a sua comunidade, com os seus grupos sociais. Então a filosofia, a partir do momento que ela provoca essa reflexão sobre quem é o homem, sobre a forma como o homem se relaciona consigo e com o seu mundo, ela permite esse caminho melhor para a felicidade. Professor, eu posso fazer uma diferenciação entre filosofia e ciência? São duas áreas do conhecimento que, apesar de confluentes, são diferentes. A ciência ela trabalha com dado empírico. A ciência ela requer uma comprovação experimental. A filosofia, apesar de também ter como base a experiência sensível do dado empírico, ela também, diferente da ciência, ela trabalha com a especulação, com as possibilidades. Então a filosofia, ao passo que a ciência afirma que uma coisa é de determinada forma, a filosofia quer saber por que essa coisa é de determinada forma e não de outra, e quais são as possibilidades dessa coisa deixar de ser o que é e se tornar numa nova coisa. Então a filosofia e a ciência, apesar de serem confluentes, elas são diferentes quanto ao método. A ciência tem um método muito mais rigoroso que o método filosófico. O método filosófico ele vai trabalhar muito mais com a especulação, com a curiosidade, do que necessariamente com a comprovação. Você que, como eu disse no início aqui, você trabalha com jovens e adultos, Como é que é o relacionamento da filosofia com essas faixas etárias? A filosofia, ela parte do espanto que o indivíduo tem com aquilo que cerca ele. Então, na escola, principalmente, o estudante de primeiro ano do ensino médio, quando chega com 14 anos, depois de vir do 9º ano do ensino fundamental, que tem bem menos disciplinas, que o ensino ele é muito mais orientado e cai no ensino médio, o ensino médio ele vai exigir do estudante um aprofundamento na reflexão, um aprofundamento no comprometimento com o estudo. E a filosofia, ela precisa ser bem orientada nesse primeiro momento já de contato do estudante com o ensino médio, para que ele permita, para que ela permita ao estudante fazer essa percepção das novidades que o ensino médio traz. Então, no primeiro momento, ela é uma reflexão sobre o novo, sobre a nova escola, sobre as novas disciplinas, sobre os novos professores e, consequentemente, a partir daí, sobre a nova situação que o estudante tem. Então, o estudante, como eu trabalho com ensino regular, que tem adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos, e com a educação de jovens e adultos, que a gente já pega maiores de 18 anos, inclusive aí com pessoas já da terceira idade dentro da sala de aula, em todas as duas situações, eu percebo que a filosofia ela desperta um brilho no olhar no primeiro momento. Uma curiosidade, essa coisa de se perguntar o porquê da existência, o porquê de estar ali, E com o dimensionamento disso dentro da sala de aula,
a gente vai permitindo que o estudante ele vá refletindo, que ele vá questionando, né, que ele vá desmistificando alguns conceitos que ele traz pronto de casa, que traz pronto do fundamental, e vá começando também a criar um interesse, né, pela tradição, por aquilo que foi dito pelos filósofos, mas também pela própria consciência, né, pela autonomia de pensar. Né, vai deixando aos poucos de ter esse pensamento pronto, né, determinado, seja determinado pela consciência histórica que ele tem, né, pelas informações que ele tem adquirido ao longo da vida, seja determinado, né, pelos elementos religiosos, pelos elementos místicos que a sociedade traz, para ter uma reflexão própria, individual e personalizada diante de tudo isso que cerca a vida dele. Professor, em que sistema a filosofia, vamos dizer assim, floresce melhor? Na ditadura ou na democracia? É interessante essa questão, né? Se a gente pensar o surgimento da filosofia, né? As ilhas gregas, Mileto, Abdera, Samos, Eleia, essas ilhas não eram democráticas. O que nós temos de democracia na Grécia Antiga é o contexto de Atenas, né? Que não é a filosofia inicial, né? É o momento de ouro da filosofia na Grécia, que já está ali de 2 a 3 séculos após o surgimento da filosofia. Mas, ao mesmo passo, nós temos que pensar, então, que aspectos da filosofia nós tratamos em contextos de democracia e em contextos de não democracia. O que era a filosofia pré-socrática, né, em pequenos reinos, né, nessas pequenas ilhas na Grécia Antiga? Era uma filosofia que se perguntava pela natureza. Qual é o princípio das coisas? Né? A gente vê lá Tales, Heráclito, Parmênides, Demócrito, nesses primeiros filósofos tentando explicar de onde que as coisas vêm. Né? A água é o princípio de tudo, o fogo é o princípio de tudo, o ar é o princípio de tudo. Né? O Anaxímenes falava, né? O ar é o princípio de tudo, e o Anaximandro, né, fazia um paralelo ali, é o apeiron, um elemento indeterminado, que ninguém sabe o que é direito. Então é uma filosofia que não está exatamente ligada à relação que o indivíduo tem com a sociedade. É uma filosofia que especula coisas que estão alheias à vida social. A filosofia só vai, de fato, começar a especular sobre a relação do homem com a cidade quando ela chega em Atenas. Que aí nós temos um contexto de sociedade que é diferente. É o contexto democrático. Em Atenas, né, apesar também de ter que fazer essa diferenciação, a gente sempre faz questão de deixar isso claro com o estudante na sala de aula. Né, a democracia de Atenas não é a nossa democracia. É um sistema democrático que, apesar de ter esse nome, por ser diferente, né, de todo o sistema que havia antes ali, né, sistema de reinados que existia antes, é uma democracia em que não são todas as pessoas que participam efetivamente das ações da cidade. Mas quem participa é o cidadão, e é esse cidadão em Atenas que filosofa. Filosofa no sentido de perguntar-se o que é o bem para o indivíduo é o bem para a coletividade? É o mesmo bem? O que é bom para mim é bom para todos? E, consequentemente, perguntar-se qual é a melhor forma de organização política para a cidade? Dentro dessa forma de organização política, como é que os indivíduos podem participar ativamente para que todos tenham esse direito à voz e ao voto que é próprio da democracia de Atenas? Então, se a gente separa os objetos, a filosofia pré-socrática como exemplo, uma filosofia que trabalha a questão da natureza, da origem do mundo, e a filosofia de Atenas, que é uma filosofia que trabalha a relação do indivíduo com a cidade, e estabelece pesos para essas duas formas de filosofia, e considera que essa filosofia que trata do homem e do mundo, ela é maior, ela é mais profunda, é mais necessária do que essa filosofia da ciência, que é própria dos pré-socráticos, a gente vai poder concluir que regimes democráticos permitem um filosofar melhor, ao passo que o regime ditatorial necessita de um filosofar melhor. Dentro da ditadura é mais necessário que haja uma discussão filosófica, ao passo de poder se criar essa consciência do indivíduo, para lutar para que volte a haver democracia, do que no próprio regime democrático. É o que a gente vê, em situações diversas aí, em que a democracia entra em crise. Por que a democracia entra em crise? Porque diminui a consciência dos indivíduos sobre a importância da democracia. Então, é preciso colocar a necessidade da filosofia no sistema ditatorial como urgência para o sistema democrático, para que dentro da democracia se filosofe melhor e se valorize essa consciência do indivíduo como participante ativo da sociedade.
Eu posso, professor, filosofar na escola sem partido? Bom, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é qual é o partido da escola sem partido? Né? Ou seria dizer escola de um partido só? Né? É claro, professor, a gente tem que ter uma... Quando a gente fala em escola sem partido, a gente tem que ter uma visão crítica e, ao mesmo tempo, uma visão consciente. A gente não pode negar, né, que dentro das escolas, das universidades, que a gente tenha professores que têm um viés ideológico, né, direcionado à esquerda. Mas também temos professores que têm viés ideológico direcionados à direita. Então eu não posso simplesmente privilegiar um em detrimento do outro. Afinal de contas, o ambiente escolar, o ambiente acadêmico, é o ambiente da pluralidade. Não existe processo formativo de indivíduo nenhum que seja possível sem que haja discussão de ideias. Falando, né, do aspecto filosófico, se a gente lembrar lá do contexto de Atenas, Sócrates e os sofistas, por exemplo. Como se a gente dissesse que o Sócrates era um indivíduo de viés ideológico de esquerda e os sofistas políticos de viés ideológico de direita. A pretensão dos sofistas era manter a ordem na cidade, o poder das oligarquias e justificar isso, né, de um modo que fosse convincente. O Sócrates, por outro lado, questionava tudo isso. E os dois têm funções importantes no contexto ali daquela cidade de Atenas. Inclusive, os livros didáticos, quando falam dos sofistas, eles colocam assim: os sofistas são heróis ou são vilões? Porque, ao mesmo tempo em que eles pretendiam fazer essa maquiagem para manter o poder das oligarquias, eles, ao mesmo tempo, faziam com que essas oligarquias fossem capazes de refletir, de discutir para criar um discurso que mantivesse o poder deles. Que não fosse um poder natural apenas, mas um poder justificado. Então tem as duas dimensões. São heróis, pelo lado que provoca, inclusive, os mais ricos, né, para refletirem, para estudarem, para manter o seu interesse, e são vilões pelo lado que quer valorizar os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Mas, quando juntamos sofistas e Sócrates, nós temos um universo, né, um ambiente de discussão que possibilita que todos aqueles que estão naquela cidade eles sejam capazes de pensar os dois lados. E na escola a gente tem que possibilitar isso. A escola ela é um ambiente que tem que ser possível, né, pensar, tanto com viés de direita quanto com viés de esquerda. A escola ela tem que, ao mesmo tempo, mostrar onde é que está o poder, onde é que o poder se concentra, até mesmo para criar uma referência nos indivíduos. Onde é que você quer chegar? Você quer ser um cara que luta, né? Um cara que tem um desejo de conquistar alguma coisa? E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através do seu esforço ou através do poder que talvez a sua família já tenha, o seu grupo político já tem? Então a escola ela tem que possibilitar essa contextualização. Não existe sociedade de um lado só. A sociedade tem dois grupos. No mínimo dois grupos, no mínimo dois grupos necessariamente. E o indivíduo ele tem que conhecer as possibilidades, não de modo doutrinário, claro, mas ele tem que ser capaz de pensar, de refletir, para poder até mesmo ser capaz de criticar. Criticar sem conhecer é muita burrice, muita ignorância. E uma outra coisa interessante ainda, quando a gente fala na chamada escola sem partido, é a crítica que se faz, né, que se colocou aí, né, através das redes sociais, né, que criou uma ideologia em torno disso, né, quando se fala do Paulo Freire, por exemplo. Nós conhecemos a obra de Paulo Freire, sabemos do tamanho da obra, da importância dela, mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente usa Paulo Freire como citação. A gente não conhece, a gente nunca implantou o pensamento de Paulo Freire de verdade. A implantação do pensamento do Paulo Freire, né, nessa ideia de poder criar um indivíduo autônomo de verdade, né, que saia dessa opressão da condição de aprendiz, né, e passe a ser sujeito do próprio processo de conhecer, né, isso evitaria que nós tivéssemos chegado num ponto aí que a gente tivesse essa crise de valores na educação, essa crise de valores na democracia. Então a gente, de fato, pecou nesse sentido. E ainda uma outra coisa é falar assim, o professor doutrina, né?
Se eu pudesse doutrinar o estudante, eu criaria aí uma legião de pessoas tão boas, né, a gente não doutrina. Inclusive, né, quem exerce menor influência sobre o adolescente é o professor. Né? Tem forças aí que estão alheias à nossa capacidade de sala de aula que manipulam de verdade o estudante. Né? As redes sociais, né, os jogos, tem muita coisa aí que cria hábitos, cria padrões, cria estilos de vida e que nós nem sequer imaginamos como é que isso pode ser feito. Né? Então é preciso, né, não sei se voltando à sua pergunta, é possível filosofar na escola sem partido? É preciso pelo menos filosofar sobre a escola sem partido. Né? Pensar que coisa é essa, né? Quem é que quer isso, a quem que isso interessa. Né? Com certeza, né, a gente sabe disso, tem fontes aí, elementos do capital que estão por trás disso, claramente, né, e interessa para esse grupo criar uma massa aí totalmente anencéfala, sem possibilidade nenhuma de reflexão, de crítica, de questionamento, que é o que a minimização de qualquer questionamento, de qualquer viés que seja, provocaria na escola. Professor, e como é que você vê a participação, né, você que trabalha com jovens e adolescentes, desses jovens e adolescentes na política? Como é que eles entendem a política? Interessante que eu sinto, assim, de quase uma década de sala de aula, né, eu sinto que nós tivemos uma mudança com relação ao interesse. Né? A gente pensa assim, eleições presidenciais de 4, de 8 anos atrás, o estudante ele não estava muito ligado nisso, não. Diferentemente dessa última eleição. Criou-se, né, personagens, né, de diferentes candidatos a diferentes cargos que foram criados aí por instrumentos de mídia, né, criados pelo YouTube, criados pelo Twitter, criados pelo Facebook, e que atingiram, né, com uma certa admiração a juventude. Então, eu senti que nessa última eleição, até mesmo dentro da sala de aula, a gente ouve, né, a gente percebe isso quando a gente tem contato com os estudantes fora da sala de aula, nas redes sociais, uma espécie de um apaixonamento, né, dos estudantes por determinadas figuras. E que, na verdade, é uma construção. Né? Essas figuras não fizeram isso espontaneamente. Né? Isso inclusive, o ano passado, né, quando a redação do Enem trabalhou sobre essa manipulação de informações, né, através do ambiente virtual aí, com relação à juventude, né, colocou isso muito evidente. Né, as informações que foram chegando, né, ao longo aí dos últimos anos para a juventude fizeram criar um interesse. E esse interesse ele é bom. Né, é valoroso isso, o estudante se interessar por política. E parece, né, eu até vejo isso criticamente, parece que os mesmos que despertaram esse interesse no estudante são os mesmos que querem aprovar o Escola Sem Partido. Porque agora que nós já fizemos, né, que eles, né, já fizeram com que os jovens, né, gostem de determinadas figuras políticas, se interessem em acompanhar, né, o dia a dia desses políticos, é bom que ninguém questione isso. É bom que ninguém mostre as contradições, né, desses indivíduos, desses cidadãos, né, para essa, né, legião aí de fãs que eles criaram. Então, eu acho que é aí que está o problema. Né, porque quando eu penso na minha condição política, né, eu penso no partido pelo qual eu tenho preferência, eu penso no candidato que eu escolhi, na condição de eleitor, de cidadão, né, daquele que pensa no bem da coletividade e que vê naquele partido, naquele candidato, uma opção. E o jovem não está vendo isso, ele está pensando na condição de fã. Né, e o fã é cego. Né, o fã ele não percebe o limite, o defeito do artista. Então a gente não pode confundir, né, e é importante que a gente utilize, né, de toda a possibilidade que a gente tiver de expressar as opiniões de um modo claro, né, de um modo sensato, para poder mostrar isso, né, a diferenciação entre ser fã e ser cidadão. Né, eu não posso simplesmente idolatrar um ser público. Né, eu preciso, se eu admiro, mas admirar de um modo crítico, porque o meu interesse não é o poder na mão dele, o interesse é aquilo que ele pode fazer por mim, pela coletividade onde eu vivo. Professor, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta
sobre a escolha do nosso ministro da Educação. O nosso ministro veio lá da Colômbia. Será que não seria mais interessante, mais apropriado um ministro que conhecesse, um intelectual que conhecesse a realidade do Brasil? Bom, o ministro da Educação, ele, apesar de ser colombiano, ele é servidor de carreira no Brasil, né? Porque às vezes quando a gente fala que ele veio da Colômbia, fica a sensação de que buscou lá para ser ministro aqui, ou buscou ontem para ser ministro hoje, né? Não, ele é, inclusive, professor de universidade brasileira e tal. Só que é um professor sem destaque, né? Quem conhecia Ricardo Vélez? Com relação à universidade, hoje tem uma notícia lá que ele disse que lecionou, me parece que numa universidade brasileira aí, ele já falou, aqui não tem registro, não. Então, eu não vi a notícia, mas o que eu penso a respeito, assim, até por época de nomeação, né, fui ver o currículo, tava falando, o cara é filósofo, mas especializado em filosofia portuguesa. Qual que é a expressividade da filosofia portuguesa no contexto da filosofia mundial? Então, a gente já tem de cara aí uma noção de que ele não está alinhado com aquilo que a própria carreira, né, exige. Assim, é difícil falar com propriedade sobre ele, porque, de fato, como nós falamos, é um cara que nós desconhecemos, né? Assim como vários outros ministros da República, né, que nós desconhecemos. Só penso que o MEC, né, ele está num momento em que ele precisa tomar um rumo, né? Dos últimos 4 anos aí, entre governo Dilma e governo Temer, né, o MEC ele veio fazendo um processo aí de reformas, né, antes mesmo que me esqueci como é que chamava o ministro do Temer, da Educação? Fez Monteiro, Mendonça Filho. Não, antes mesmo que o Mendonça Filho, antes mesmo que o Mendonça Filho, né, criasse aquela reforma do ensino médio por decreto, o Ministério da Educação já vinha trabalhando no sentido de fazer várias reformas no processo educacional, como já estava sendo elaborada a Base Nacional Comum Curricular, que inclusive já vai ser implantada a partir desse ano para o ensino fundamental, como foi desenvolvida a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, que vai ser implantada a partir de 2021. E eu percebo que o atual ministro, Ricardo Vélez, ele está totalmente alheio a tudo isso ainda. Né? Ele ainda não sentiu o lugar onde ele está. Né? Então é preciso que, das duas, ou ele entenda onde ele está, né, até mesmo para dar direcionamentos conforme, né, as políticas de governo do governo atual, ou que ele, né, tome uma atitude diferenciada a ponto de poder assumir, criar uma estrutura nova e tocar para frente. Né, porque o momento em que as escolas estão de implantação da Base Nacional Comum Curricular, né, os estados criando o currículo para implantar nas escolas, né, dentro desse momento não dá para ter incertezas mais, né, porque nós precisamos ter isso muito claro para poder trabalhar no chão da sala de aula. Né, enquanto a gente não tiver uma clareza do que o MEC quer, né, como é que a gente vai trabalhar na sala de aula? Então a gente espera isso, né, que ele se encontre dentro do Ministério, né, que ele consiga trabalhar com as comissões lá dentro para poder direcionar isso, para ter uma luz para a gente saber onde é que a gente vai chegar. E que haja possibilidade de avaliação disso. Né? Afinal de contas, ainda temos uma democracia. Né? Que haja possibilidade de avaliar isso, ver se é favorável, se não é, e onde é que nós podemos chegar posteriormente. Embora torcer não tem como fazer dar certo, mas vamos torcer para dar certo, né? Eu penso que nem é torcer, né? Pelo menos abrir a possibilidade para ser surpreendido. É verdade. Pelo menos abrir a possibilidade de ser surpreendido. Eu quero que dê certo, eu quero poder falar assim, foi bom o tempo que o Ricardo Vélez esteve no Ministério da Educação, foi bom. Eu quero ter essa surpresa na minha vida. Não porque eu tenha essa expectativa, né, mas porque eu não quero me antecipar em frustrações. Pelo menos torcer. Pelo menos torcer. Professor, eu agradeço imensamente a sua presença, foi muito boa. Nós teríamos assunto aí para o resto do dia. Eu te agradeço e a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.